Mais uma vez eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Espero que vocês compartilhem esses vídeos, que vocês venham realmente, deixa eu baixar um pouquinho aqui, que vocês venham comentar, deixar um comentário, que essa palavra de hoje venha falar ao nosso coração. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez, meu Deus, estou aqui na Tua presença para te agradecer por esta rica oportunidade. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão vindo, ouvindo e vendo esse vídeo. Pai, não importa onde eles estão, aonde ele estiver, Pai, que o Senhor venha falar aos seus corações. Na noite de hoje, me usa como canal de bênção para essas vidas que estão do outro lado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amado, mais uma vez, estou aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no meu coração. Falando aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo 1 e o versículo 5. Né? Tem alguns versículos aqui entre o 1 e o 5 que eu vou tentar explicar, né? Aquilo que Deus colocar no meu coração. O primeiro capítulo, o primeiro versículo diz assim, aqui o começo diz assim, Natã, o profeta, aleluia, repreende a Davi. E o Senhor, aleluia, e o Senhor envia Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse, havia uma cidade, dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas. O rico tinha muitas ovelhas e vacas. O homem pobre, aleluia, só tinha apenas uma cordeira. O versículo 3 diz assim, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. A continuação aqui do versículo, mas eu vou continuar. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, mas uma pequena cordeira que comprara a seara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu pouco comia e do seu corpo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Aleluia. E vindo um viajante a um homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera e a ele. Então, o profeta Natã chegou aqui falando para Davi que existia numa cidade um homem pobre, existia um homem rico. Esse homem rico pegou a cordeira do homem pobre e pegou para ele, a matou e a comeu e se banqueteou com aquilo tudo, enquanto o homem pobre não tinha mais nada, só tinha aquela ovelha, né? Só aquilo ali mesmo. Enquanto o homem rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitas vacas. Ele poderia pegar qualquer uma daquelas e matar e se banquetear. Mas quando o profeta Natã chegou com esse assunto para o rei Davi não imaginava que esse homem rico era ele e que o homem pobre era Urias, né? O marido de Batseba.
que aqui nós estamos falando do rei Davi. Vocês que já sabem um pouco da história do rei Davi, sabem que ele se apaixona pelo Batseba, pela esposa de Urias, que era um dos seus soldados, que estava em batalha. Então o que ele faz? Ele pega Batseba para ele. Ele coloca Urias na frente de uma batalha para que Urias morra, para que ele possa ficar com Batseba. Até aí Davi, ele estava fazendo tudo isso inconsequente. Ele estava fazendo isso ali sem raciocinar. Ele apenas viu, cobiçou e pecou. No momento que ele abre a porta para a cobiça, ele abre a porta para o pecado e chega a praticar o pecado, né? Que é pegar a esposa de Urias para ele. Urias era um homem pobre que só tinha uma esposa. Davi era um homem rico, poderoso, um rei, que Deus poderia dar todas as mulheres que ele quisesse, todas as concubinas. Deus poderia dar tudo o que Davi pedia, porque tudo que Davi queria, Deus fazia. Davi foi ganhando as guerras, Davi foi crescendo na presença do Senhor, com o apoio do Senhor, com a mão poderosa do Senhor, guiando e guardando ele, protegendo os inimigos. Então, tudo que Davi pudesse, quisesse, Deus estava pronto para ajudá-lo. Mas ele não pensou nisso. Ele viu, cobiçou a esposa de Urias e pegou para ele. Então, Deus ele fez uma comparação aqui do homem rico com Davi e do homem pobre com Urias. Então, só que Davi não sabia. Davi no seu eu, Davi não estava entendendo que o homem pobre era ele, que o homem rico era ele, que o homem pobre era Urias. Então, aqui quando chega no versículo 5, o profeta Natan continua falando com Davi. Então Davi escutou o profeta Natan do versículo 1, o 2, o 3, o 4. Quando chega no 5, o profeta Natan dá uma pausa e o rei Davi fala o que ele pensa desse homem rico e o que era para que acontecesse, a sentença que ele dava para aquele homem rico. Então ele diz assim: então o furor de Davi se acendeu de uma tal maneira contra aquele homem, e disse Davi a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E eu me peguei pensando nessa situação, pensando nesse assunto. Se Davi soubesse, imaginasse que essa sentença, que ele estava dando uma sentença de morte para ele mesmo, será que o rei Davi iria fazer isso? Se ele chegasse dizendo, se o profeta Natan chegasse dizendo para Davi: olha, Davi, tu és o homem rico, tu és aquele homem que pegasse a esposa de Urias, hoje tu tem muitas mulheres, tu tem muitas concubinas, tu tem muitas mulheres que tu quiser, e tu pegasse uma que não era, e de um homem que só tinha uma. Tu fizesse isso, tu estás errado. Será que ele ia ter a mesma atitude que ele teve aqui? De julgar a si mesmo sem saber que estava sendo julgado? Foi isso que Davi fez. Davi julgou a si mesmo, sem saber que estava se julgando. A partir do momento que ele julgou o homem, achando que o homem era qualquer pessoa, qualquer homem, menos ele se achou no direito de julgá-lo. Mas, quando ele cai na real, quando ele vê que aquele homem era ele, um grande temor chegou ao coração de Davi. E Davi ficou apavorado, Davi ficou temeroso, porque ele tinha dado uma sentença de morte para ele mesmo. E ele sabia que a partir dali, se ele não se arrependesse, se ele não realmente voltasse
a praticar as boas obras, se ele não passasse a se arrepender, a se humilhar na presença do Senhor, aquela sentença que ele deu para ele mesmo ia ser cumprida. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus, ele estava indignado com Davi, porque ele sabia que podia dar tudo que Davi queria. Mas Davi pecou no momento que ele desejou a mulher do próximo, no momento que ele traiu, aleluia, traiu ao seu melhor amigo, que era Urias, e veio a sentença de morte para ele mesmo. Ele mesmo se deu a sentença de morte. E eu me pego pensando, será que Davi soubesse que estava julgando a ele mesmo, ele teria dado a sentença de morte? Não está na palavra do Senhor. Eu acho que não daria. Porque eu e você somos assim. Nós queremos julgar, nós queremos dar sentença para as outras pessoas. E para nós, nenhuma sentença. Nós estamos sempre querendo o melhor para nós, o bom para nós, o mais necessário para nós. Nós não estamos preocupados com a situação do outro, nós estamos preocupados sim em julgá-lo, em dar sentenças. Esse assunto é um assunto muito polêmico, é um assunto que tem, se eu fosse falar, eu passaria o dia todo aqui falando dentro desse assunto, porque tem muita coisa boa aqui dentro para que nós venhamos aprender da parte do Senhor. Mas eu vou fazer outro vídeo com a continuação dessa palavra, porque Deus tem muita coisa boa para falar para nós dentro dessa palavra. Se eu e você julgar nós mesmos, nós não seremos julgados. Se nós parar para pensar, para analisar e não praticar as coisas que nós praticamos, nós não seremos julgados pelo Senhor. Nós não seremos julgados por outras pessoas. E eu fico imaginando o rei Davi agora, naquela situação de ter julgado a si mesmo, de ter condenado um homem que ele não conhecia, um homem que ele imaginava que ele podia ser qualquer pessoa, mas ele não pensou em 2 vezes em dar sentença de morte para aquele homem, sem saber que estava dando a sentença para si própria. E eu fico imaginando como é que pode, uma pessoa se dar a própria sentença sem saber que está dando a sentença a ele mesmo. Às vezes eu me pego assim pensando, muitas vezes eu e você falamos algo hoje que amanhã esta palavra volta contra nós mesmos. Então nós temos que pensar, nós temos que realmente ver o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, que todos vocês fiquem na paz e que assistam o próximo vídeo, que vai ser a continuação desse versículo, desse capítulo, porque é muita coisa que temos aqui para falar, que não vai dar para ficar apenas em um vídeo só, senão vai ficar muito longo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.